Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 571. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é roteirista, curadora de cinema, colunista aqui no Cinemação, a querida Carissa Vieira. Oiê! E aí, companheiro? Tô pronta aqui. Você sabe que é um oi tão simples e me pegou muito na curva esse companheiro. Vai para todo o público, inclusive. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros. Pois é, isso aí. Que demais, Cá, ter você aqui com a gente pra falar de cinema brasileiro agora, Cá. Adoro. Não é? Adoro cinema brasileiro, sou uma grande defensora, o que acho que todo brasileiro deveria ser, na verdade, né? Tenho questões com quem não é, com quem critica nosso cinema, porque pra mim, tudo bem, tudo é criticável, mas eu acho que tem gente que fala sem conhecer o cinema brasileiro, que é extremamente diverso e tem umas pérolas, assim, maravilhosas. Exatamente. E hoje o papo vai ser sobre uma dessas pérolas. E temos aqui também ela, que é jornalista, crítica de cinema afiliada na Abracine, escreve no Cine7, também tá lá no podcast Sábado Sem Legenda, a querida Camila Henriques. Oi, gente. Que isso, companheiro? Como diria Fernanda Torres, né? Não foi tão legal quanto da Carissa, mas enfim, deu certo, né? A gente tá tentando gravar alguns meses e nunca bate a agenda, mas agora deu certo. Estou de volta. Certo. Pois é. Jamais desistirei de você, companheira. Obrigada. Esse podcast vai ser muito censurado por algumas pessoas. Vão ficar muito emputecidas com esse papo. E temos uma estreia hoje aqui. Olha só que felicidade. A estreia do jornalista, crítico de cinema, também filiado lá na Abracine. Escreve e edita textos, inclusive para a Folha de São Paulo, o grande Marcelo Miranda. Oi, Rafael. Oi, Camila e Carissa. Eu vou evitar piadas de companheiro, por enquanto. E agradecer imensamente o convite. Você vê que precisou do Blue Sky para nos unir e o Rafael, inclusive, leu o meu perfil do Blue Sky, o que indica a minha tese. Então, assim, viva o Blue Sky e viva todo mundo aí do cinema e da crítica de cinema. Um dia eu vou ficar vendido nisso, viu? Porque eu vou lá sempre olhar os perfis, porque eu imagino que as pessoas, logo que fazem alguma coisa diferente, elas já mudam o perfil, né? A pessoa, tipo, vira ex-colunista de algum lugar. Aí eu vou lá e mudo. Agora, tem gente que esquece, e aí pode ser que um dia eu como uma bola aqui, fale alguma coisa, a pessoa fala, não, nem faço mais isso, aí já era, né? Tem que ficar de olho mesmo. Pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer. O podcast é muito legal, então fazer parte dele é um orgulho aí. Pô, uma honra ter você aqui. Espero que a gente possa, né, ter mais papos aqui. Inclusive o Marcelo tá em casa, porque já conhece Carissa, Camila, né? Já chega, toma uma coquinha junto, né? O gelinho, é ótimo. Mas eu sou mineiro, eu tenho que me oferecer antes. Eu não chego pegando, não. Vou oferecer um cafezinho. Se for café, melhor, exatamente. Mineiro é tímido. É isso. Muito bem, meus amigos. Olha só, hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre esse jovem clássico do cinema nacional, né? A gente vai bater um papo sobre O Que É Isso, Companheiro? Um filme de 1997. Tá quase completando 30 anos esse filme aí. Vou ficar impressionante isso. Eu me surpreendo com esse tipo de coisa, mas filme dirigido pelo Bruno Barreto, né, baseado no livro homônimo do Fernando Gabeira. E para você que não conhece a história, o filme ele retrata um momento importante da história do Brasil durante a ditadura militar, focado no sequestro do embaixador norte-americano chamado Charles Elbrick, lá em 1969, que foi um dos atos mais marcantes, né, da luta armada contra o regime. O filme acabou, inclusive, sendo indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1998, o que acabou rendendo uma notoriedade internacional e tal, e hoje ele vai ser peça aqui da nossa análise, da nossa discussão, onde eu, Carissa, Camila, Marcelo vamos discutir sobre O Que É Isso, Companheiro. Então, se você não viu o filme, saiba que vamos dar spoilers aqui, vamos falar tudo sobre o filme. Se você não gosta de spoiler, pula esse podcast. Se você quer assistir o filme, tem na Globoplay, tem no Prime Video, corre lá pra assistir e volta aqui que você não vai se arrepender, o filme é muito bom. Tem no MUBI também. Tem no MUBI, verdade, tem no MUBI. É isso, gente, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Vamos deixar a lua e vamos voltar pra Terra. A situação tá muito ruim. Estamos completando 6 meses de imprensa censurada,
A extrema-direita se instalou no poder e não dá nenhum sinal de que vai sair. Nós queremos saber, Arthur, o que você pretende fazer a respeito? Eu? Você. Eu e Fernando vamos pra luta armada. A gente quer saber se você também vai. Vocês estão brincando? Não. Estamos falando sério. Quantos tiros você já deu na vida, César? Responde. Quantos tiros você já deu? Você já matou algum passarinho? Posso aprender. Você era seminarista. Matar passarinho é pecado. Chegava aos cinemas no dia 19 de abril de 1997 o filme O Que É Isso, Companheiro? O filme dirigido por Bruno Barreto, mesmo diretor de Dona Flor e Seus Dois Maridos, né, lá de 76, O Beijo no Asfalto, de 81, Última Parada, 174, de 2008, Flores Raras, de 2012, entre outros, né. O Que É Isso, Companheiro? Teve um orçamento aí de 4,5 milhões de dólares. No entanto, a arrecadação foi relativamente modesta. No mercado brasileiro, o filme atraiu cerca de 293 mil espectadores e a sua bilheteria total foi de 2,5 milhões de reais. Já nos Estados Unidos, onde ele foi lançado, né, com o título 4 Days in September, o filme teve uma distribuição limitada e arrecadou em torno de 340 mil dólares lá em 1997. Isso equivale mais ou menos a 646 mil dólares hoje, tá? Com inflação e tudo mais. Ou seja, o filme ele teve uma arrecadação ali perto de $1 milhão lá fora, e juntando, né, com a arrecadação aqui, ou seja, um filme que ele não se pagou, né? Embora ele não tenha sido um grande sucesso de bilheteria, ele acabou alcançando relevância internacional porque ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o que ajudou efetivamente a projetá-lo aí para um público mais amplo e deu essa sobrevida em termos de bilheteria para o filme. Bom, como eu disse anteriormente, estamos diante de um filme que vai contar uma história dramática, né, baseado em eventos reais, né, decorridos durante a ditadura militar no Brasil, lá em 1969. O filme narra o sequestro do embaixador norte-americano chamado Charles Elbrick por um grupo de militantes de esquerda que lutava contra o regime autoritário. Liderados por jovens idealistas, os sequestradores exigem a liberação de prisioneiros políticos em troca da vida do embaixador. O roteiro do filme é do Leopoldo Serran, que também escreveu Bye Bye Brasil lá em 1970, Gabriela de 83 e O Quatrilho de 95, mas o roteiro ele é baseado no livro homônimo do Fernando Gabeira, que é jornalista, escritor e político brasileiro. A trilha sonora é do americano Stuart Copeland, que já tinha feito também as trilhas de Ruas Selvagens lá em 2002, Ela é Demais de 99, Wall Street, Poder e Cobiça lá de 87. Então é um cara que tem bastante história compondo trilha para filme. O diretor de fotografia foi o Félix Monte, mesmo diretor de fotografia de O Quatrilho de 95, O Alto da Compadecida de 2000, O Segredo dos Seus Olhos de 2009 e por aí vai. Um diretor muito experiente. A montadora do filme foi a Isabel Ratteri, que também montou Guerra de Canudos de 97, Central do Brasil de 98 e Abril Despedaçado de 2001. No elenco temos uma galera de peso, né? A gente tem o Alan Arkin, que vive o embaixador americano, nós temos a Fernanda Torres vivendo a líder Maria, temos o Pedro Cardoso vivendo o Fernando Gabeira, temos o Luiz Fernando Guimarães vivendo o Marcão, o Matheus Nachergali vivendo o guerrilheiro Jonas, o Marco Rica, que vive o soldado Henrique, e o Fisher Stevens, que vive o auxiliar de um embaixador ali, que é chamado de Mowinkel. Além desses nomes, né, a gente ainda pode citar a Cláudia Abreu, que vive a Renê, e temos ainda o Eduardo Moscovis, o Milton Gonçalves, o Otton Bastos, o Lulu Santos, a Alessandra Negrini, o Caio Junqueira e a maravilhosa Fernanda Montenegro. Todos esses compõem o elenco do filme, é um elenco realmente estrelar. Bom, o filme ele acaba nos carregando lá para 1969,
tempos de uma imprensa censurada, onde o ato institucional número 5, né, o famoso AI-5, ele é um marco, né, que estabelece ali o mais duro período entre os 17 atos institucionais decretados, né, pela ditadura militar nos anos que se seguiram ao golpe de Estado, né, que a gente teve lá em 1964 no Brasil. Então, quando a gente entra no filme, a gente já sabe que faz 5 anos que o povo ali, né, que tá vivendo aquilo, tá imerso dentro dessa ditadura. E aí eu queria começar perguntando para vocês como é que vocês enxergam esse filme, né? Porque o filme, como ele já estabelece essa história, né? Ele já coloca isso pra gente. A gente começa o filme já vendo imagens, é uma mescla de imagens de arquivos com imagens do próprio filme e tudo mais. Vocês acham que o filme ele tem uma mistura ali, que é uma mistura de um drama com um thriller político, assim? Ele já se estabelece dessa forma ou ele vai se construindo dessa forma, assim? Como é que vocês enxergam o que é isso, companheiro? O tom, né, que ele imprime logo nos primeiros minutos ali. Então, eu vejo, assim, o filme, pra mim, ele começa muito preocupado em ambientar, né, o espectador no tempo e no espaço, né? Então, ele é muito cuidadoso ao mostrar pra gente que aquela é a época do Glauber Rocha, que aquela é a época... Tem o pôster, né, do Deus e o Diabo na parede. A Garota de Ipanema, né? O filme dá boas-vindas pra gente com Garota de Ipanema, né? A coisa mais clichê, mas também mais Brasil, anos 60, pra gringo ver, porque a gente também tem que pensar que o Bruno Barreto é um brasileiro que tava morando fora, né? Sim. Ele já tinha sido, inclusive, cooptado por Hollywood ali, né? Então também tem isso, né? De ser um filme que tem, apesar de ser feito por um brasileiro, ele vem também com um olhar estrangeiro, né? E ele se preocupa muito em mostrar o Rio de Janeiro, mas eu vejo o início dele muito como interessado em apresentar também os personagens ali. E as diferenças entre eles, talvez pra gente se envolver ali no que eles vão fazer, no que eles idealizam, né, fazer pra salvar as pessoas que, né, estão desaparecidas. Você sabe que tem uma coisa que eu acho muito interessante logo de começo, assim, que a primeira coisa que já me chamou a atenção revendo o filme agora foi a paleta de cores do filme, sabe? Que eu achei ela bem... Ele usa, né, uma paleta de cor bem desbotada, assim. Sim. É uma coisa meio... que carrega essa tensão ali já desde o começo, assim. Então mesmo quando você tem no começo do filme essa brincadeira que ele faz entre esses takes de arquivo com cenas do filme mesmo, então ele já vai estabelecendo pra gente tipo tô pensando aqui uma história real, né, no meio disso tudo. E aí quando ele vai pro colorido, que aí sim a gente entra dentro da história, ele já começa com essa paleta de cor que pra mim fica muito nítido, assim, essa coisa dessa luz difusa, né, que realça esse ambiente opressor, né, e tal, essa sensação de medo, de urgência, tá tudo ali. E aí ele também faz algumas brincadeiras que eu acho interessante durante o filme, que é meio que criar esses contrapontos, né, então, por exemplo, logo na primeira cena você tá vendo o astronauta pisando na Lua. Aí eu fiquei assistindo aquilo, eu falei, cara, deve ter sido muito louco você ver na TV o cara pisando na Lua, daí você ir pra sua varanda e olhar a Lua lá e falar assim, caraca, o cara tá lá agora. Deve ter sido um troço muito maluco. Só que, ao mesmo tempo que é uma coisa muito impactante, ele traz também um discurso muito pessimista para aquilo. Então ele fica variando isso, assim. Depois ele corta e aí ele vai pra festa lá na embaixada, que também tem a mesma coisa. Não é que tá todo mundo, nossa, que demais, o cara pisou na Lua e tal. Sempre existe essa dualidade, assim. Eu acho isso muito interessante, sabe? Nessa construção. Eu acho interessante porque aí você fala dessa dualidade. Eu acho que essa dualidade, ela tá no próprio discurso do filme, assim, em como ele é um filme que vai falar sobre a ditadura e mostrar sobre a ditadura, mas eu acho que também tem muito a ver com até o que a Camila falou, Bruno Barreto, e o fato dele tá ali, né, sempre se relacionando com Hollywood de maneira muito direta. Então eu acho um filme que tá sempre ali naquela coisa de vamos humanizar o americano, vamos humanizar os Estados Unidos e vamos colocar a coisa meio no... Eu acho que em certos aspectos, ele ameniza bastante as coisas, sabe?
Então, eu acho que essa coisa, daquela discussão ali do Homem na Lua e tudo, a gente pode acabar fazendo esse paralelo com o que o filme é também, porque por mais que eu acho que seja um filme que tá ali, eu acho um filme super importante dentro da nossa filmografia, quando a gente, sei lá, sabe, hoje em dia, pensando em tudo que a gente passou nos últimos anos e que é engraçado, porque a gente termina de ver o que é esse companheiro e aí ele vai e tem aquela cartelinha falando, né, dos presos políticos e de quando depois a gente voltou à democracia. E aí foi muito engraçado porque eu vi esse filme a primeira vez, esse filme foi lançado, eu era muito novinha. Eu era uma criança. E aí, é muito engraçado porque eu vi o filme, eu ainda era muito nova, aí eu lembro que eu vi esse filme anos depois, eu acho que eu já tava na faculdade, ainda muito nova. E aí, sei lá, sabe, eu acho que essa é a 4ª vez que eu assisto esse filme e hoje eu já sou muito mais cínica, sabe? É interessante isso. Do que eu era a primeira vez. Eu vi esse filme a primeira vez e ele teve um impacto muito grande em mim. E aí, olhar esse filme hoje, depois de tanta coisa que a gente passou, pra mim, é bizarro pensar que o filme termina dizendo que nossa democracia foi restituída. Sabe, é isso, essa risada de Camila foi a que eu dei quando terminou o filme, tipo, sério, foi? Foi, né, oficialmente. Exatamente. Agora, o Marcelo, o filme, ele é, às vezes, criticado justamente por, às vezes, suavizar essas complexidades, né, que envolveram aquela época, assim. Você acha que é isso, essa coisa dessa dualidade tem de alguma forma uma certa suavização no discurso ou é uma tentativa realmente de tentar trazer tipo uma certa humanidade para aqueles personagens? Eu acho que a Camila e a Carissa contextualizaram bem assim de onde o filme parte, né? E eu acrescentaria, acho que já respondendo ao que você tá falando, Rafa, que esse na trajetória do Bruno Barreto, é o primeiro filme dele no Brasil pós-retomada. O Barreto começou nos anos 60, os longas dele, basicamente, de maior sucesso foram nos anos 70, inclusive o Dona Flor e Seus Dois Maridos, que foi a maior bilheteria do cinema brasileiro até o Tropa de Elite 2, então ele foi campeão aí durante quantas décadas, sei lá, nem vou contar, porque o Dona Flor é de 76, e o Tropa de Elite 2 eu acho que é de 2010, 2011, algo por aí. Então ele vem de uma trajetória muito bem sucedida no cinema brasileiro, vai fazer alguns filmes em Hollywood, mas filmes muito baratos, muito pequenos. Esses primeiros filmes dele lá, ali no inicinho da década, justamente quando o Collor acaba com o Embrafilme do Brasil e o cinema brasileiro fica inviável, né? Ele entra em extinção. E o Barreto, de família, né, ele é de uma família de produtores, ele é filho do Luiz Carlos Barreto e da Lucy Barreto, ele tem plenas condições de ir embora do Brasil, ele se exila mesmo, cinematograficamente falando, né, nos Estados Unidos, onde ele vai fazer pequenos roteiros, bem filmes B, assim, em Hollywood. Então, quando ele volta para o Brasil para fazer O Que é Esse Companheiro, ele já volta no cenário pós-retomada do cinema brasileiro, que tem um marco ali em 1994, né, com Carlota Joaquina, da Carla Camurati. O Que é Esse Companheiro é de 4 anos depois. Então, é o primeiro filme dele de uma nova fase, né, justamente ele que já carregava ali naquele momento o troféu, vamos dizer assim, de maior bilheteria da história do cinema brasileiro, pelo menos em números contáveis, porque até um certo período não se contabilizava, né? Então, tem algumas estimativas de que o Ébrio teria sido uma bilheteria, mas é tudo um pouco no chute. A partir do momento em que passa a se contabilizar, o Dona Flor, de fato, é o que mais arrecadou, né? Só para a gente saber do que a gente está falando, ele teve um público de aproximadamente 12 milhões de espectadores, né? Caraca! É um número muito alto, só foi superado depois pelo Tropa de Elite 2. Então, quando ele volta assim, é o rei da bilheteria, né, da história. Ele vem de Los Angeles, eu não lembro se ele morava em Los Angeles ou Nova York. Então, ele já tem uma experiência no exterior, que não era algo tão comum entre os cineastas brasileiros naquele período. E ele já vem fazer a adaptação de um livro muito famoso do Fernando Gabeira, com uma produção bem razoável para os padrões ali dessa retomada. Sim. E com parte do elenco internacional, né? O filme, por exemplo, um dos protagonistas é o Alan Arkin, né? Que é um ator já naquela época muito respeitado, prestigioso, etc. E vai falar de ditadura, né? Se eu não estiver enganado, é o primeiro filme dele a falar abertamente de ditadura. Eu
me lembro se nos outros ele citava de fato, né? Até porque ele nunca trabalhou muito com um cinema mais político de fato, né? O Que Esse Companheiro vai trazer isso. Então, tudo isso que eu tô falando, eu acho que é para responder essa pergunta. Eu acho que sim, ele simplifica alguns conflitos. E isso é uma análise minha um pouco de orelhada, mas é uma intuição. Ele simplifica alguns conflitos para poder ser entendido. E isso também não é um elogio, nem um não elogio, tá? É uma tentativa um pouco fria de entender o tom do... Então, ele simplifica um pouco a própria ditadura, as relações entre os guerrilheiros, a relação entre o político americano e os guerrilheiros. Tem lá, a gente pode falar, inclusive acho que isso merece uma parte do programa específica, como ele cria uma disputa interna entre os guerrilheiros. Então, tem os sanguinários e tem os não sanguinários, e principalmente, talvez seja o ponto mais delicado do filme, ele, digamos assim, humaniza o torturador, né? Ele coloca um personagem brutal com crise de consciência. Sim. Então eu acho que ele tenta, nesses procedimentos, facilitar o entendimento do que supostamente foi essa visão daquele acontecimento envolvendo o sequestro do embaixador americano e o que aquilo implicava no cenário conjuntural político brasileiro daquele momento. Então eu acho que ele absorve um pouco da tradição do cinema político, tipo do Costa Gavras, sabe? Que já tinha feito isso antes, até inclusive filmando na América Latina, e também com alguns elementos do thriller americano que ele traz da experiência nos Estados Unidos, né? Essa coisa do filme tenso, nervoso, com suspense, com mistério e tal, para falar de um Brasil muito complexo e num momento em que o Brasil ainda não tinha feito as pazes com o seu próprio cinema. Quer dizer, se hoje ele vive as turras, imagina naquela época, né? Quando o cinema brasileiro foi enterrado mesmo, e não só isso, né? Ele foi constantemente apedrejado por quem não queria que ele voltasse. Aí eu falo especialmente de estúdios americanos, de uma certa elite brasileira, que não via o cinema brasileiro como um produto interessante, né? Então ele foi sucateado, inclusive em termos ideológicos, né? É dessa época que vai surgir a ideia de que só tinha mulher pelada, só filma favela, etc, etc. Então ele tinha ali uma certa missão, considerando ser ele um cineasta estabelecido, inclusive em termos financeiros, de apresentar um filme brasileiro sobre um período bastante complexo a uma plateia que não queria ver filme brasileiro, usando elementos de cinema americano. Então é um caldeirão aí muito, muito difícil, sabe? E eu acho que o filme até se sai bem, mas aí é outra seara, a gente continua. Eu vou ser breve e objetivo. Eu não solicitei o comando dessa operação. Ele me foi oferecido. Por isso eu quero deixar bem claro que a partir de agora quem dá as ordens aqui sou eu. As minhas ordens serão obedecidas cegamente, sem qualquer tipo de discussão. Nós seremos um grupo unido, coeso e disciplinado. Nossa tarefa é difícil e não permite vacilações. Acho interessante só uma coisa, tem o Alan Arkin, e eu não lembrava, não sabia, eu acho que eu não sabia, né, na época, mas tem o Fisher Stevens também, um elenco que, enfim, né, mais recente, o papel mais famoso dele recente é o Frank de Succession, né? Mas ele, enfim, inclusive diretor e tal, e ator, né? Exato. Fisher Stevens que foi co-protagonista da minha série adolescente favorita, que era o Early Edition. Não sei se mais alguém via aí. Ou Edição de Amanhã, que era o cara que recebia o jornal do dia seguinte. Nossa. Eu acho ele era o melhor, ele era o sidekick, né? Ele era o melhor amigo do protagonista, que era o Kyle Chandler. Sim. E ele era meio que um executivo, um economista, eu acho, muito chato, que sempre queria roubar o jornal para apostar no cavalo, na loteria. Caraca, e etc. É verdade. Nossa, eu não conheço. Que era o cara nobre, o cara correto, moral ilibada, nunca deixava. Caraca, verdade. Eu amava a Edição de Amanhã. E como um jornalista já em vias de tentar estudar jornalismo, eu era estudante nessa época de escola, né? Ensino médio, como é que chama hoje antes do vestibular, sei lá? Ensino médio, né? Mas já tinha vontade de ser jornalista. E aí uma série sobre um jornal que dava notícia do dia seguinte me deixava alucinado. Assim. Essa série não funcionaria hoje, né? Porque ninguém ia entender. Como assim um jornal que dá notícia do dia seguinte? É só abrir o celular. Exatamente. Pois é. Como assim ele não sabe que o avião caiu, né? Porque ele só ia saber no dia seguinte. Exato. Vocês sabem que tem uma coisa interessante disso que a gente está falando, que é o livro escrito lá pelo Gabeira, né? Ele é um livro
mais focado em memórias, assim, né? Ele tem um tom mais reflexivo, mais pessoal. O Gabeira, ele vai relatar experiência como militante, né? E a sua participação efetivamente no sequestro do embaixador. Mas o Gabeira fica refletindo ali também, falando sobre dilemas políticos, morais e tal. E aí, tomar esse texto que é tão íntimo, tão pessoal, para fazer um filme, eu acho uma escolha interessante do Bruno Barreto, porque daí ele, né, junto com o roteirista e tal, porque daí eles fazem um tom que é um pouco mais dramático, né, que acaba sendo mais cinematográfico porque precisa ter esse tom mais dramático. Você usa o personagem do Fernando como o elo central ali para contar toda essa história, mas o foco ele acaba ficando, essas reflexões, né, que o Gabeira teve no livro, aqui ele vai dispersar isso entre os personagens, assim. Então você não vê só o personagem do Fernando Gabeira lá refletindo sobre isso e tal. Então ele vai colocar essas reflexões em outros personagens, assim. Eu acho essa uma boa escolha, porque quando eu paro para pensar num momento histórico muito importante, geralmente a gente quer ver as pessoas que tomaram a decisão, né? Quem foi lá e apertou o botão vermelho, efetivamente, né? E aqui a gente tá vendo, tipo, os operários daquela situação, assim. A gente tá vendo a galera que tava, né, no chão ali, no chão de fábrica da ditadura. O cara que pensa em fazer a ditadura, mas que tem a namorada que reprova, ele tem a consciência de que ele tá torturando crianças e adolescentes e ele sabe que aquilo é errado, mas ao mesmo tempo ele foi cooptado por um discurso. Então toda essa reflexão, esse caldo que tá ali, tá meio que distribuído pelos personagens. É uma coisa interessante, né? Ele pega do livro o plot, né? O sequestro do Delbert. É isso. Acho que algumas induções ali que o Gabeira coloca no livro a partir das memórias. Mas é bem evidente que, além do livro ser infilmável em termos literários e memorialísticos, o que interessa ao filme do Barreto é, de fato, narrar do ponto de vista tanto dos guerrilheiros quanto das autoridades da ditadura, tá aí o personagem do Marco Rica, o que aconteceu. Mas tem uma outra coisa também que é muito típica daquele período ali, da retomada, que é a presença de um personagem estrangeiro como uma espécie de consciência maior dos brasileiros. E isso é muito de contexto histórico, né? O sistema brasileiro muito desacreditado. Então, para que ele fosse, digamos assim, mais legitimado diante de uma plateia que insistia em rechaçar, era muito comum, podem procurar aí entre 94 e 98, que houvesse algum personagem de fora do Brasil, normalmente americano ou inglês, aconselhando os brasileiros a tomar algumas atitudes de mais racionalidade. Tinha aquele filme Oriunde, né? Com Oriunde, Ex-Companheiro, Carlota Joaquina, Como Nascem os Anjos, e assim vai. Sempre há um estrangeiro dizendo, não, calma, vai devagar, pega leve, sabe? Ele é uma espécie de grilo falante que coloca consciência ali nos brasileiros. Isso é uma coisa que se repete e que tem muito a ver com esse contexto. Até o cinema brasileiro ganhar uma certa autonomia, que só vai acontecer no início dos anos 2000 para frente, essa figura do estrangeiro como ponto de consciência, ela se repete bastante. O que também hoje é bem problematizado, mas na época serviu para fazer a ponte. Inclusive, uma piada recorrente na imprensa dos anos 90 ali era de que os filmes brasileiros que faziam sucesso tinham legenda. Porque o público estava acostumado a ver filme legendado, né? Por conta da falta de filme brasileiro. Então bastava um filme brasileiro ter legenda que ele ia bem de bilheteria. Carlota Joaquina, que é ex-companheira, etc. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, assim, que é bem bizarra, inclusive, essa piada, né, assim. Total. Sim, ela era recorrente exatamente pelo mau gosto, né? Porque... E ao mesmo tempo ela tinha um fundo de verdade. Então ela detecta esse momento em que o cinema brasileiro precisava de uma legitimação externa, mesmo dentro dos próprios filmes, para, sei lá, quebrar uma certa resistência. Eu acho interessante também a gente falou do Alan Arkin e tal, mas
esse elenco, ele é muito símbolo de uma época, né, na nossa teledramaturgia, apesar da Fernanda Torres não fazer novela especificamente, né, assim, a gente tinha o Matheus Nastergaile, ele, assim, começando, né, a ter uma projeção, né, um nome super importante. Todos esses atores, assim, a maioria a gente via nos anos 90 naquele Comédia da Vida Privada. Sim. É uma trupe, né, quase, assim. É até interessante pensar em como tem atores que hoje em dia a gente já não caracteriza eles como atores de comédia, mas que durante muitos anos ficaram conhecidos, marcados, digamos assim, pelos personagens, enfim, engraçados, né, pelos programas de comédia que eles fizeram, assim, e estão em um filme extremamente denso, né, é uma outra coisa, não é um filme... Ele não tem momentos de alívio, não é um filme engraçadinho, não. É um filme pesado, de uma época pesada, de um assunto pesado. Não tem uma energia meio Cães de Aluguel, assim, eles naquela casa, assim, não. tramando alguma coisa, assim. Eu acho muito interessante que a casa, ela... É muito clichê falar isso, mas a casa é um personagem, né? Ela é muito importante ali. Tanto é que a gente tem establishing shot o tempo todo, né? Assim, daquele casarão, assim, com o Cristo Redentor ao fundo, né? Pra gente não esquecer que é o Rio. Mas a Carissa falou desse negócio desses atores terem feito comédia por muito tempo, né? O Pedro Cardoso, a escalação dele foi muito questionada, né? E é um ponto, assim, eu não gosto muito da atuação dele no filme. Eu sinto que ele tem uma entonação muito forte pra tudo, então é um incômodo que eu tenho. Sim. Já o Luiz Fernando Guimarães, eu gosto muito, acho que ele tem uma cena muito bonita ali, quando ele tá chorando, vendo o noticiário na TV, né? Assim, enfim, mas Matheus Nastergaile fazendo aquele personagem que é meio vilanesco ali naquele contexto, que até um pouquinho caricatura ele faz maravilhosamente bem, né? E é engraçado que esse elenco tem o trio do Ainda Estou Aqui, né? Do filme do Walter Salles, né? As Fernandas e o Selton Mello. É verdade. E é o mesmo tema, né? Assim, é interessante isso. Não sei se já perguntaram pra ela sobre isso nessa divulgação, mas é uma pergunta interessante. Logo que o filme Ainda Estou Aqui começou a circular, eu pensei nisso, assim, de que era um reencontro deles num filme de ditadura. Não é só a segunda vez que eles trabalham juntos, né? Eles também participaram do A Mulher Invisível, mas a Fernanda Torres tinha um papel um pouco menor. Mas basicamente é isso, né? Os três já se encontraram no cinema 3 vezes. Os dois, perdão. É que é a Fernanda Torres e o Selton Mello. Só que agora, né, como protagonistas, anos depois, voltando ao tema. Eu queria comentar também uma coisa que a Camila falou, me remeteu aqui, né, Camila? Você citou o Luiz Fernando Guimarães, sempre curiosidade, né? Que o Luiz Fernando Guimarães, ele tá interpretando ali o Marcão, que é o equivalente ao Franklin Martins, né? O jornalista que foi da Globo News, da Globo por muitos anos, depois foi secretário de comunicação do Lula e foi uma das figuras importantes no sequestro ali, junto com o Gabeira. Ele está encarnado pelo Luiz Fernando Guimarães, o que é um pouco inusitado. É inusitado, inclusive, pensar assim que politicamente, hoje em dia, ele e o Gabeira têm visões um tanto quanto distintas, né? Ainda tem isso, claro. Um detalhe que não tem nada a ver com o filme, de fato, mas enfim... Eles não tinham como prever isso lá na época. Pois é. Não. Mas eu acho que isso, de alguma forma, ele tá intrínseco, né, nesse filme, assim, porque a gente vê essas divisões mesmo, né, dentro dos próprios grupos, assim. Nesse grupo, sei lá, meio militar ali, que tem o Marco Rica, né, com o personagem lá do Henrique e tal, tem ali assim, eles fazem um trabalho, mas tem um certo racha ali, né, também. Eles têm uma quebra. Aí, nesse grupo do pessoal que vai fazer o sequestro ali e tal, também, assim, o pessoal da luta armada tem uns que são eles são mais focados numa coisa mais forte, sabe, mão na arma e vamos lá e tal, e o outro que tá pensando na parte do discurso. Isso eu acho interessante também, porque quando entra o personagem do Matheus Nastergaile, né, o Jonas, ele entra como esse cara que, tipo, ele chega meio generalzão mesmo, né, esse cara tem experiência com luta armada, ele que vai mandar isso aqui, aquilo e tal, e ele tem uma postura, às vezes,
vezes, do tipo, ó, eu vou mandar o Fernando, né, ir lá e matar o embaixador, porque a gente tem que ver se esses caras cumprem ordens, se ele tá mesmo envolvido nisso. Gera, né, uma reflexão grande, porque você começa o filme vendo justamente o personagem do Fernando junto com o Osvaldo, chegando pro Arthur, que é o personagem do Eduardo Moscovis, falando, cara, a gente vai entrar pra luta armada, é isso, não tem o que fazer, a gente já tá 5 anos nisso, não muda, imprensa censurada e não sei o que, então a gente vai pra luta. E o Arthur vira pra eles e fala, cara, vocês não sabem atirar. O negócio de vocês é aqui, é a fala, né? É o que a gente faz, é o que a gente, tipo, a gente fica aqui. Não tinha reclamando muito no Twitter, né? Pois é. É porque o Pedro Cardoso até fala nesse momento lá que ele vai questionar o do Moscovis no início do filme, né? Que depois eles têm um encontro lá na frente do teatro. Uhum. Mas ele fala, assim, de pensamento pequeno burguês, assim. Só que, tipo, ele é um burguês também, sabe? Ele é um burguês, E isso que é engraçado, né? Porque veja quanto ele tá defendendo essa luta armada, do outro lado, tipo, dentro do grupinho dele, o Jonas tá falando, não, o Fernando não é radical o suficiente pra gente, não, né? Não é um cara que é a favor dessa luta armada. Eu vou ter que fazer ele matar o embaixador pra ele provar. Então essa coisa que eu acho interessante, sabe? Dessas construções, assim, porque não é um grupo exatamente homogêneo, com uma linha de pensamento igual, que poderia de alguma forma simbolizar, nossa, aquela galera, sabe, que é quase o mesmo personagem, né? O pessoal da luta armada é quase uma persona só, assim. E não é, porque daí cada um deles tem os seus dilemas, assim. E eu acho isso muito bacana. Uma personagem que eu gosto muito é a Renê, né? Da Cláudia Abreu. Porque tem um momento ali que eu acho tão simbólico, aquele momento em que ela vai lá pra seduzir o segurança e tal, e depois ela vai embora chorando, e passa a mão no telefone e liga pros pais, e o pai meio que, ligou muito cedo, não sei o que tal, desliga o telefone e ela sai chorando, que você olha pra aquilo e você vê exatamente isso, assim, tipo, o quanto que essa mulher teve que abrir mão, o quanto que ela teve que se expor, que ela teve que, os limites que ela teve que ultrapassar e se afastar, né, da família para chegar nesse momento para tentar fazer uma coisa ali que era um ato muito importante naquele momento, assim. Então você vê esses sacrifícios sendo construídos também. Eu acho isso legal porque você vai vendo como cada um daqueles personagens não passa ileso pela ditadura, sabe? O que você tem a ver com isso? Você serve no submarino? Não mais. Agora eu trabalho no serviço de informação. Desde quando isso? Por que você não me contou? É serviço secreto, não é pra se contar. Você não tá querendo dizer que... Você não tá fazendo aquelas coisas que eles disseram na televisão? É exatamente isso que eu tô fazendo. Você não tá torturando aqueles garotos? Isso também. O filme arrisca bastante ali, e isso não estou dizendo no sentido necessariamente positivo, mas arrisca de fazer algo que pode ser um problema, em criar essa dicotomia que não era comum entre guerrilheiros sanguinários, que tá encarnado ali no Matheus Nastergaile, e policiais mentalmente instáveis, no sentido do sofrimento, que é o Marco Rica. E aí, por muitos anos, o Bruno Barreto foi apontado como tá ali mostrando uma ditadura menos selvagem do que foi, e de que os guerrilheiros não se entendiam, e aí isso poderia insinuar que o fracasso da operação se deu a um desentendimento entre eles, né? Eu não acho exatamente que o filme vá por esse caminho, mas eu entendo que em alguns momentos históricos um filme como esse, ele pode ser mais ou menos sensível em relação a isso, né? Então, quando a gente vê um filme desses num governo do Bolsonaro, a gente fica mais puto do que quando a gente vê no governo do Lula, por exemplo. Então, isso muda. Mas eu acho que, historicamente falando e pensando no contexto do filme ali, naquele momento, essas escolhas, elas foram corajosas por trazer um olhar sobre a ditadura
um pouco não, né? Um tanto simplificado, mas fora do que se esperaria de um filme que vai falar do sequestro do embaixador americano. Também, exato, claro, né, uma certa edulcoração do embaixador, né? Ele não comete um único erro no filme todo, ele é querido, ele é meio vovozão, ele dá conselho, todo mundo parece que tá afim de conversar com ele. A Cláudia Abreu, nossa, né? ele se apega a ela. Aí tem a família. Poxa, quando ele é solto no carro ali, sai meio perdido, você fica morrendo de pena, assim. Então o filme tem um olhar pro embaixador também um pouco idealizado, como essa figura acima de tudo e de todos, que não foi tão maltratado assim quanto o pessoal fica falando. Então dá um pouco essa... o filme simplifica um tanto demais algumas nuances, mas, de novo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que ele faz isso para conseguir um acesso a um público que não sabe que era aquele filme, e também é óbvio, porque ele está fazendo um thriller, e aí eu acho que o entendimento do Bruno Barreto para o que é um thriller político é na fonte do Costa Gavras, que é um cineasta que faz a mesma coisa. Ele simplifica os conflitos políticos, ele reduz as complexidades históricas e políticas de um momento a uma espécie de jogo de gato e rato, né? E para mal e para bem. Então eu acho que fica por isso. Agora, não sei que horas que nós vamos falar sobre isso, então já jogo. Funcionou, né? Fui indicado ao Oscar. Apesar do Beto Brant não gostar do filme. Sim. Não sei se vocês viram o Diego Quaglia até jogou no Blue Sky esse vídeo dessa entrevista da Fernanda Torres na época que o filme saiu no Roda Viva, e eu não lembrava, aí eu reassisti, eles têm uma discussão ali sobre preservar ou não a identidade das pessoas, né? E o Beto Brant tinha uma visão muito crítica ao filme, né? E, enfim, que até hoje se preserva, assim, muita gente tem essa visão, e a gente também, tendo visto outros filmes com essa temática, é um filme que, enfim, né? É um filme de 97, né? Mas eu tava falando com o Diego, eu ainda acho melhor que Marighella. Nossa, sem dúvida alguma. Olha, se for começar essa discussão aqui comigo, assim, eu que sou uma grande... Eu não gosto de Marighella, já deixo aqui para todo o público do podcast. É a hora de vocês me xingarem, acho um filme... Amo o Wagner Moura, sim, mas assim, posso começar a elencar os problemas. Por que eu acho Marighella um filme, assim... trágico, em vários sentidos. É extremamente. Inclusive, assim, vamos começar a usar uma maquiagem e a usar diretores de fotografia que saibam filmar pessoas pretas, né? Pois é. É o mínimo. Enxergar o ator principal deveria ser o mínimo. Só pra mostrar assim que, né, também o filme é de 97, ele é um fruto do seu tempo, mas, assim, e ele pode ter envelhecido perto de outros filmes que tratam do mesmo tema, ele pode ter ficado inferior, mas ele ainda tem coisas muito interessantes. Eu acho ele muito elegante ali nos planos dele. Ele é muito sóbrio. Enfim, eu acho que ele tem coisas assim muito, muito bonitas, assim, de direção de arte, né, design de produção. É muito cuidadoso o filme. Talvez seja um Rio de Janeiro muito limpinho. Eu acho que até a cena da principalmente tortura pra ali... época, sabe? Eu acho limpo demais, assim. Sim, eu acho até que a cena da tortura ela é meio aesthetic, assim, sabe? Sim. A tortura lá do Celton Mello, assim, é meio... parece assim um videoclipe, mas ele é muito bonito em vários momentos, assim, na composição, assim, nem sempre bonito é o bonito, assim, uma imagem, assim, romântica, bonita e tal, mas eu acho que o filme faz coisas bem interessantes ali. Eu acho que até por isso, né, que ele ganhou os holofotes pra ir pro Oscar, né? Porque, total, ele é palatável, né? Exato. Não, e mesmo quando ele faz um ensaio ali de crítica aos Estados Unidos, você sempre tem algum outro personagem, tipo, defendendo, né? O primeiro sempre diálogo... Tem um contraponto. Sempre tem. Porque o primeiro diálogo, ele poderia ser um diálogo que, se você não tivesse o personagem ali do Arthur segurando um pouco a onda, né? Porque tem o Oswaldo de um lado e o Fernando do outro falando, esses americanos, olha lá, os caras colocando bandeira na lua, os caras já estão achando que estão conquistando, não sei o que, Aí entra o Arthur falando,
desencana, meu. Pô, o cara só tá pisando na lua, não sei o quê. O cara, não, mas é um simbolismo. Não, mas desencana, pô. Mas é porque é americano. Mas tem a melhor frase do filme, né? Que eu tomei um porre pela Laika. Falou que não é engraçado, mas tem um... Realmente, nessa hora eu dei uma risadinha. Queria retomar também o comentário, não sei se foi a Camila Carissa, me desculpem, que lembrou da entrevista da Fernanda Torres, né, no Cada Viva, em que o Beto Brant no ano seguinte faz um filme sobre ditadura, né, que é o Ação Entre Amigos, de 98, e ele é uma espécie de, eu acho que não é proposital, mas ele é um anti O Que é Esse Companheiro, né? É um filme barato, com pouquíssimos personagens, sobre uma ação de guerrilha que anos depois vai ser, digamos assim, cobrada da consciência dos personagens. Tem tortura sem nenhum tipo de nuance. E é uma história original, né, do Marçal Aquino, adaptado de um conto dele, mas é original dele. Então realmente não é nenhuma grande ação histórica. Assim. Então é interessante né, esse comentário bem lembrado aí, porque ele vai fazer meio que um contraponto ao Que é Esse Companheiro. Também queria pontuar, já que falando do Oscar, né, que o filme foi a segunda indicação consecutiva do Brasil ao Oscar naquela época, porque no ano anterior, o irmão mais novo do Bruno, que é o Fábio Barreto, tinha concorrido com o Quatrilho. E não podia haver filme mais diferente do Que é Esse Companheiro, né? O Quatrilho é um melodrama histórico, né? E enquanto que O Que é Esse Companheiro é esse thriller urbano sobre ditadura. Mas, né, da mesma família Barreto, e um em 97 e o outro em 98 concorreram a filme internacional. Sinal, só uma coisa, não tem nada a ver, mas eu tava inclusive olhando coisas da família Barreto e tem isso, né? O diretor do Quatrilho, ele sofreu um acidente de carro e ficou 10 anos em coma e, enfim, depois desses 10 anos ele morreu. Então, assim, eu fico sempre me perguntando como teria sido a carreira dele com mais tempo de vida, né, assim. Do Fábio? Ele tinha acabado de lançar eu acho que ele tinha acabado de lançar o filme do Lula, né? Do Lula. Ele então, como teria sido com mais tempo de vida, né? Ele sofreu um acidente na turnê do filme do Lula, no final do ano. Sim. Mas, Carissa, ele fez muita coisa e, com todo respeito à parte dos mortos, muito ruins, assim. Sim. Então, talvez a carreira posterior dele não fosse muito melhor do que porque a do Bruno Barreto, olha como tá, né? É meio curioso, assim, né? Porque os dois tiveram essa coisa, os filmes foram pro Oscar e, enfim, a gente sabe também que como disse Camila, né? A gente sabe como tá a carreira do Bruno Barreto, eu acho. Também tem toda uma coisa de como ele foi lá pra Hollywood, enfim. E aí eu fico me perguntando se, com o passar dos anos também, isso não... É isso, ele não tem filmes... O irmão dele não tinha filmes tão grandiosos, assim. Então... Os filmes posteriores dele, na verdade, eram bem grandes no sentido de produção, inclusive. Não. Tô falando grandiosos no sentido não de dinheiro, de orçamento, de produção. Sim. Tô falando grandiosos no sentido de qualidade mesmo. Ah, sim, não, tá certo. É que eu entendi grandiosos como grandiosos. Tipo, ele tem um filme da Natasha Henstridge, por exemplo, que é horrível, tadinho. Bela Dona. Nossa, você vi esse filme, gente. Nossa Senhora. Não, a carreira do Fábio Barreto é um podcast à parte, mas talvez seja mexer muito com... Na verdade, e a família, assim, só destacar, assim, que eles são filhos dos Barreto, né, da Lucy e do Barretão, né, que são, assim, figuras bissextas, né, no nosso cinema, muito importantes nos bastidores, né, inclusive tem uma entrevista do Bruno e da Lucy falando do Que é Esse Companheiro naquele programa País do Cinema, então, assim, é bem interessante, acho que é 20 minutos, 30 minutos, tá no YouTube, e ela já bem velhinha já, né, ela tá com mais de 90 anos, agora em Cannes eles exibiram Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, e eu tava nessa sessão e eles falaram, ela não pôde vir porque ela já não tá mais viajando, né? Enfim, ela já tá bem debilitada e tal. Mas, assim, eles tiveram uma mão muito forte nos bastidores, né? Do nosso cinema por décadas e décadas, né? E o Barretão, Luiz Carlos, tá com 96, né? Ele já é um centenário, praticamente. Nossa. E ele, para além dos bastidores, ele também foi um artista importante. Ele fotografou Vidas Secas, por exemplo, né? Do Nelson Pereira, né? A fotografia dele. O Barreto
é fotógrafo, né? O Luiz Carlos Barreto sempre foi e tal. Fotógrafo jornalístico, né? De fotos imóveis e também diretor de fotografia. E depois que ele entrou pra produção, com a Lucy, como a Camila tá lembrando, ele virou uma espécie de articulador de um cinema, digamos assim, muito limpo e elegante, basicamente dos filhos ou agregados. Assim. Agora, tem algo aqui delicado pra falarmos também, Rafael, vai me dar licença, que é... O filme foi indicado ao Oscar, muito bonito, parabéns. Que ele foi, na verdade, ele foi escolhido, né, pelo governo brasileiro da ocasião para tentar a vaga, que é o que acontece até hoje, né? Sim. Hoje a Academia Brasileira de Cinema concentra isso, mas há uma escolha, há um processo que vai levar o filme a tentar ser indicado. Quando o Que é Esse Companheiro foi escolhido, a produção ali do filme foi aos Estados Unidos tentar preparar a campanha. E quem comprou os direitos de campanha do filme? A Miramax, da época, chefiada pelo hoje malfadado Harvey Weinstein. Olha! Então, a indicação ao Oscar foi via Harvey Weinstein. Na época, ele era o manda-chuva maior ali da Miramax, né? Tarantino tava nessa época, todo mundo. E ele comprou o Que é Esse Companheiro e botou o Que é Esse Companheiro no Oscar. Então, só deixar essa história aí anotada. E é importante dizer, né? Cidade de Deus depois chegou no Oscar daquela forma histórica, né? Quando ninguém nem considerava mais o filme, um ano depois, por causa do Weinstein, né? Também Miramax. A Miramax, né? Dos irmãos Weinstein, enfim, né? Com toda, assim... Harvey Weinstein, monstro, como pessoa, e também, assim, campanha do Oscar, ele era muito agressivo, às vezes até fisicamente, inclusive, mas ele era meio que, as pessoas passavam um pano porque, ele é muito apaixonado por cinema, ele traz esses filmes estrangeiros pra Hollywood e tal, né, enfim, então, o Brasil foi beneficiado em alguns momentos por ele, né. E ele tava totalmente na linha de frente naquele período. E aí, também queria comentar pros ouvintes aí, né, quem competiu naquele ano, né, teve filme da Holanda, da Alemanha, do Brasil, da Espanha e da Rússia. E acabou levando o filme holandês, que é o Caráter, que na época eu vi, achei muito chato. mas eu, além de estar magoado porque o Brasil tinha perdido, eu provavelmente não entendia nada direito, então talvez o filme até seja bom, não sei. Nunca revi, não reverei. Mas é um filme esse eu vou ter que colar, gente, do Mike Van Dien. Não conheço, mas acabou ganhando. Eu vi a cerimônia, me lembro quando anunciaram Caráter, e aí eu falei, era tipo Copa, né? Sim, total. Não levou de novo, e etc. E no ano seguinte seria pior. Sim. E o filme, o Que é Esse Companheiro, também concorreu no Festival de Berlim, né? Ele tava na disputa do Urso de Ouro também. Foi ganho pelo Brasil 10 anos depois pelo Tropa de Elite, curiosamente. Sim. Are you also in favor of American intervention in Vietnam? No. My own personal opinion is that we never should have gone there in the first place, and now that we're there, we don't know how to get out. You lived in Portugal, right? Yes. I'm afraid my accent gives me away. I served there twice for a total of 5 years. And do you still have friends in Portugal? Oh, more than friends. I've had the same Lisbon tailor for 15 years now. A tailor? Yes, and that's a very, very intimate relationship. Vocês sabem que enquanto vocês estavam falando, uma coisa me surgiu aqui, um pensamento que eu queria trazer isso com vocês também, porque quando a gente fala de ditadura militar e enfim, todos os países que passaram por isso, né, a Argentina e tudo mais, a gente sempre depois fica sabendo dessas histórias horripilantes, de tudo que aconteceu, principalmente, né, nas sombras ali, aquelas histórias que vão surgindo depois, principalmente, né. Bom, no Brasil a gente tem essa coisa meio mal resolvida com a nossa história, em vários aspectos, né, em várias situações a gente não consegue se resolver com tantas coisas que já aconteceram, tantas violências. E é esse ponto que eu queria perguntar para vocês. Porque pensando em ditadura, a gente fala de violência. E a gente já falou que esse filme ele tem algumas características que ele ameniza algumas coisas, algumas para trazer essa humanização para esses personagens e talvez essas contradições que ali estavam. Mas é um filme que ele não vai pro lado violento, assim, né? Por exemplo, mesmo a questão da tortura, a gente tem ali uma cena muito rápida acontecendo com o Osvaldo, né? O personagem do Selton Mello, que o cara
coloca ele no barril e tal, aí levanta, eles estão conversando sobre alguma banalidade ali, e aí, mas em seguida o Oswaldo já tá falando, já tá entregando tudo e tal, mas você vê que ele tá cansado, que ele tá machucado e tal, e tudo isso. A cena talvez mais forte seja justamente do Fernando sendo torturado no final, que a gente vê ele, né, aquele pedaço de pau amarrado e tal, e depois a gente escuta, né, só ele gritando, então a gente não tem a imagem daquilo acontecendo, e por fim a personagem da Maria vindo numa cadeira de rodas. Nossa. Que é super impactante. Vocês sentem falta de alguma forma de mostrar um pouco desse peso da violência, ou realmente não precisa para essa história que é contada? Eu sinto que não é necessariamente que você precisa mostrar a violência de maneira gráfica, mas é mostrar o peso do que foi aquilo, sabe? Eu sinto que a cena da Maria, ela é muito forte. Você vê que teve alguma coisa. Então eu acho que não necessariamente mostrar as pessoas sendo torturadas. Não acho que é isso. Não acho que é... Não sei se seria necessariamente pornografia da dor, mas às vezes a forma como a violência é colocada depende do filme, né? Depende de como isso é mostrado. Porque tudo também é uma questão do próprio olhar, né? Então, porque pra mim é tipo, beleza, a cena, a gente tá vendo eles mostrando o personagem lá do Gabeira amarrado num pau e ele gritando. Pra mim não tem grande impacto, de verdade. E eu acho que, como a gente também vê os caras lá conversando, falando da festa, enquanto estão colocando o personagem do Celton Mello, o Oswaldo lá, com a cabeça dentro da água. Eu acho que, às vezes, não precisa estar na cena, mas mostrar o que aquilo é para as pessoas, mostrar o impacto físico que teve, sabe? E mais, mostrar de fato o que foi a ditadura, porque eu acho que, tudo bem, é um filme palatável. Às vezes a gente precisa de filmes palatáveis. Eu acho que existe lugar para os filmes palatáveis, sabe? Até para chegar em determinados públicos e tal. Eu acho que tá tudo certo. Mas eu acho que o Brasil, ele tem... Acho também que a gente tem filmes, até como o Marcelo falou, que, enfim, existem filmes que são até como um contraponto para o que é esse companheiro e tal. Mas, assim... Quando a gente olha, o Brasil tem um problema seríssimo de memória. Total, é. Sim. E eu acho que isso perpassa o nosso cinema também. E aí eu sei que vão chegar e vão dizer, não, mas tem filme X, tem filme Y. Tem, mas poderia ter muito mais e eles poderiam ser muito mais condizentes com o que foi a realidade, sabe? Porque a gente vai olhar, sei lá, a gente vai ver na Argentina que teve uma ditadura absurda, sabe? As ditaduras na América Latina foram absurdas e aí você vai ver que os outros países aqui da América do Sul, eles têm memoriais, eles lembram das coisas, as pessoas preservam um pouco mais a memória. E o Brasil, ele sofre disso de todas as formas. E a nossa arte, ela sofre disso. A gente não tem memória de maneira... Poderia ser mais significativa, entendeu? Sim, e eu sinto sim. que, às vezes, o nosso cinema, ele é muito palatável nesse sentido. Então, longe de mim defender a pornografia da dor, longe de mim defender, sei lá, cenas gráficas de mulheres sendo estupradas ou determinados tipos de tortura que mulheres sofreram, que são coisas que, honestamente, eu mesma não queria ver. Mas eu acho que mostrar o impacto que isso teve, o cinema tem muitas formas de contar isso. Então, pra mim, ficar simplesmente colocando um cara, sabe, com a cara na água, como se fosse um negocinho que, daqui a pouco ele foi, entregou os nomes e beleza. Não causa o impacto, não mostra o peso do que os torturados passaram, sofreram, por que as pessoas pensaram em sequestrar o embaixador, sabe? Porque era uma necessidade, era uma questão de sobrevivência. As pessoas, elas não estavam recebendo as notícias. A gente ainda tem um problema sério quando a gente pensa na imprensa do Brasil, sabe? Enfim, desculpa, pode falar, Camila.
Não, era só pra acrescentar, voltar aquela cena do Luiz Fernando Guimarães, né, Marcão chorando. Tem esse peso também, é muito rápida, assim, cada personagem tem sua reação. E a gente vai pro final, que é aquele final da Maria indo ao encontro do grupo de cadeira de rodas com o rosto todo machucado, né? E tem uma história ali, né? É muito forte. Aquele final, como a Carissa falou, acho que é muito mais forte do que a gente vê cena de violência. Mas, apesar de que eu não gosto muito das cenas de violência desse filme, porque eu acho que elas corroboram uma questão assim de ser só um pedaço ali da história dos personagens que não vira trauma, assim, de uma forma que é realmente, né? E sabe o que é interessante? Que, assim, quando a gente vai pensar nas cenas violentas desse filme, que a gente vê, tipo, o Osvaldo com a cabeça na água, depois a gente vê o Fernando sendo torturado, tem a, sei lá, coronhada na cabeça do embaixador, o tiro, né, nas costas do Fernando também, quando ele tenta pular um muro e tal. Essas são cenas mais gráficas mesmo, que acaba não demonstrando tanto a consequência. As consequências, ele trabalha mais com as personagens femininas, né? Porque você tem a Maria na cadeira de rodas e a Renê quando faz aquela ligação para os pais. E eu acho que essas cenas com as mulheres, elas são muito mais pesadas, assim, do que propriamente as cenas gráficas mesmo. Acho que muito por isso que a Carissa falou de, sabe, você vê as consequências daquilo. Quando você vê um grupo de 3 caras discutindo dentro do apartamento deles que eles devem ir para a luta armada, eu sinto que faltava um pouco justamente dessa consequência mesmo. Por que eles estão indo, sabe? O que aconteceu que tá levando eles para isso, assim, para eles se reunirem entre eles e falarem, não tem jeito, faz 5 anos que a gente tá aqui, e ele tenta resumir isso com aqueles fatos históricos no começo, assim. Mas quando você vê a Maria no final do filme, você passa a entender por que eles tiveram que fazer o sequestro, né? Finalmente ele tem uma justificativa, vamos dizer assim, né? Dá pra entender naquele momento a justificativa. E é muito impactante realmente, assim. Então acho que, não sei, eu percebo isso. Até mesmo a figura, né, do torturador, ela acaba não ficando muito forte também, né? Porque o cara tem uma crise lá de consciência em algum momento com a esposa, com a namorada, enfim. As cenas que tem ele, que seria ali, não, vamos mostrar o que esse cara tá se tornando e tal, são cenas que, tipo, passam rápido e tal, e a gente não vê muito as consequências daquilo que ele fez realmente, assim. Eu concordo especialmente com o que a Carissa falou de... Eu não tenho nenhum problema com cenas de violência sob nenhum aspecto, mas eu olho uma a uma em qualquer filme, né? E qualquer obra, na verdade. Eu não acho que haja uma receita própria para cenas de violência, sabe? E sim, cenas de violência naquele contexto, naquela obra, daquela maneira, como aquilo está produzido, etc, etc. No caso do Que Ex-Companheiro, eu acho que ela, de novo, voltando ao negócio que falei no início, é a violência possível naquele momento, no sentido de que ainda é uma violência também um pouco ilustrativa, assim. Meio de livro de história, tá? Pendurava os caras do pau de arara. Então era assim, ó. E aí é uma coisa um pouco burocrática. É verdade. Né? E talvez ali em 97 fosse muito chocante, porque aquela imagem não era tão batida quanto é hoje. Hoje se a gente vê exatamente aquela imagem reproduzida num filme feito em 2024, ela é só uma imagem banal. Em 97, ela ainda não era tão banal, porque as coisas estavam aparecendo ainda, né? A ditadura tinha acabado 10, 15 anos antes, ainda não tinha tantos, se não tem tantos filmes hoje, imagina ali naquele período. Já tinha tido alguns filmes que mostravam cenas de tortura, inclusive o próprio Pra Frente Brasil, de 82, mas ainda era uma imagem, ver uma pessoa torturada daquela forma no Brasil. Não era nova no cinema, mas era nova no Brasil. Então o filme tem um pouco essa carinha de... Sabe aqueles pop-up de livro que você abre e pula na sua frente? Assim? Exato. Os gritos hoje eles são um pouco artificiais, os planos são um pouquinho... É só um pouquinho assim, olha só como é que era, sabe? É um falso didatismo que na prática só não impacta tanto hoje porque a gente já tá um pouco saturado dessa abordagem mais
ilustrativa. Mas eu acho que isso, para aquele período, era a imagem possível para o filme desse tamanho, de uma cena de tortura de uma ditadura militar brasileira. Não acho que era a melhor imagem, e também não acho que é o melhor exemplo de imagem, ainda mais porque eu acho que o Bruno Barreto, ele, por natureza, ele é um pouco límpido demais, sabe? Sim. O cinema dele é um pouco limpinho demais. Mas para este filme, eu acho que não tinha muito jeito de ser diferente daquilo, não. Só pra pontuar uma coisa assim que eu sempre trago, porque, enfim, a TV brasileira ela já tinha falado de ditadura, mas há muito pouco tempo, né? Naquele ponto, né? Inclusive com a Cláudia Abreu, né? Na minissérie Anos Rebeldes, de 92, sim, né? E é uma minissérie que acaba sendo simultânea, né, à saída do Collor, né? Então ela teve ela é muito lembrada por conta disso, né? Por conta dos Caras Pintadas, mas também era um tom muito didático. A minha memória mais, assim, de ditadura no audiovisual brasileiro é da primeira fase de Senhora do Destino, que é bem didática também, assim. Porque ali, na verdade, eles estão fazendo um pano de fundo, né, pra chegada da personagem do Rio de Janeiro, pra chegar na segunda fase da novela, né? Então acaba sendo muito didático também, até tipo o início do filme, do Que é Esse Companheiro, de ambientar a gente no ano no caso ali, 68. Então, isso é só uma questão, assim, interessante, né? Depois a gente teve outras obras que falaram de ditadura e tal. É claro que a teledramaturgia, né? A TV brasileira tem uma questão, assim, de não mostrar cenas muito violentas, assim, né? De um jeito que o cinema tem uma liberdade maior, mas a gente teve acesso também a essas imagens a essa história de uma muito recente, né? 92, eu já era nascida, né? Assim, mas eu não lembro, eu não assisti na época, mas enfim. Dizem que no último disco do Gil, parece que ele grita a palavra Marighella no meio de uma canção. E daí? E daí que eu acho isso uma coisa importante. É o nome de um líder revolucionário nosso dentro da música popular brasileira. Eu acho isso uma coisa importante. Mas será que é verdade? Parece que você tem que ouvir o disco de trás pra frente, que dá pra ouvir a palavra Marighella direitinho. Mas, Maria, ninguém ouve música de trás pra frente. Eu acho que tem aquela frase muito emblemática, né, do Ulisses, quando ele fala que temos ódio e nojo à ditadura, né? E essa frase, enfim, nos últimos anos a gente revisitou ela por tudo que o Brasil passou e tal. E aí, quando você vai para uma história mais recente, onde você tem, tipo, deputado homenageando torturador no Congresso, por exemplo, a gente tem, às vezes, quase uma necessidade de reafirmar algumas dessas violências que aconteceram no passado para justamente ajudar com essa memória que a gente estava comentando aqui, assim, sabe? Senão passa a ficar uma coisa muito abstrata. E isso que o Marcelo falou, eu acho muito interessante, assim, da gente refletir mesmo sobre isso, porque a gente tá falando de um diretor que é burocrático e com um cinema muito limpinho, mesmo assim ele consegue trazer uma história interessante, né? Você vê alguns conflitos, entende partes ali dessa história, só que ao mesmo tempo, quando a gente para pensar nessa questão da violência em si, das consequências dessa violência daquela época, eu acho uma fatia muito importante para se ter num filme que vai abordar esse assunto, assim, sabe? Não tô dizendo que, aqui, ó, faltou isso. Nem acho que tenha faltado, porque a gente precisa analisar a obra pela obra, né? Não adianta falar que faltou filmar. Mas eu acho que isso, e a Carissa falou isso, que é uma coisa interessante mesmo, da gente pensar justamente como a gente tem uma dificuldade em trazer essas histórias para perto da gente, para que a gente possa lembrar daquilo que aconteceu e não cometer os mesmos erros que foram cometidos. Então, quando você vai ouvir, de repente, num momento de polarização política, alguém pegar e falar assim, não, porque Ulisses disse ódio e nojo à ditadura. Sei lá, a geração nova tá falando, tá bom, sabe? Tipo, não entendeu ainda o
peso que foi essa ditadura, sabe? A minha geração falava assim, não, a minha geração não, porque eu, infelizmente, muita gente com quem eu estudei, enfim, né? Mas assim, era uma coisa assim que eu pensava quando eu era mais nova, nossa, como é que deixaram isso acontecer? Enfim, né? Como é que... isso não vai voltar a acontecer, não tem a menor possibilidade, mas é lógico que eu pensava nisso como uma jovem alienada de 15 anos, né? Enfim, né? Que não tinha muita noção das coisas. Não, e aí vou pensar aqui também, porque a Carissa falou outra coisa que eu achei interessante aqui, que foi na sua experiência, né, Cadu, assistindo o filme, você falou, hoje eu sou mais cínica ao assistir do que a primeira vez. E essa sua visão mais cínica te provoca a olhar, porque é um filme que tem uma temática histórica muito importante pro Brasil, que foi reconhecido, né, pelo um dos maiores mercados de cinema do mundo, se não o maior. Essa sua visão cínica, assim, revisitando esse filme, assistindo de novo esse filme, pra você, como é que foi o impacto depois disso, assim? É isso, eu ainda gosto bastante do filme. É muito engraçado porque eu saio aqui falando várias coisas, né, e criticando, porque é óbvio. É diferente assistir esse filme com, sei lá, 12, 13 anos, não sei. Eu vi esse filme depois, quando ele foi lançado eu não tinha nem 10 anos, né. Mas de 97, eu acho que quando ele foi lançado, eu devia estar com 8 ou 9 anos. Uhum. Então, eu não assisti esse filme logo que ele foi lançado. E aí, eu acho que eu devia ter em torno disso, assim, de 12 anos, quando eu vi a primeira vez. E achei, assim, contextualizando minha família, muito apaixonada por cinema. Eu via muitas coisas de vários estilos, enfim. Eu assisti, inclusive, quando lançou os filmes da Retomada, sabe? Muito pequenininha. Tinha visto o Quatrilho no cinema, essas coisas. E aí eu vi esse filme, achei assim, o máximo. Olha a história do nosso país. Sabe? A gente precisa contar a história do nosso país estudando história, sabe? Assim, início da adolescência, toda revoltada. Meu professor do colégio era um cara que ensinava ditadura e que falava, sabe? Assim, enfim, como a mídia tinha tido envolvimento, como muito do que a gente ouvia, né, não era realidade e tal. E, enfim, corta pra mim agora, adulta, tendo passado já por todas as barbaridades, né, que a gente como brasileiro passou, porque é isso, eu sou da mesma geração de Camila e a gente realmente cresceu achando que, gente, outra realidade, a gente realmente tinha uma democracia. Eu acreditava que era tudo muito democrático e a gente, sabe, o futuro vai ser incrível. Eu não imaginava que na prática a minha geração não ia nem poder comprar um apartamento nem se aposentar. Sabe? Eu nunca imaginei que a gente fosse ter um retrocesso tão grande. Gente, eu fui fazer faculdade de cinema, eu fiz faculdade de artes antes, inclusive. Então, assim, eu tinha essas ilusões, entendeu? E aí você olha hoje, é óbvio que eu sou cínica, e é óbvio que, assim, depois, inclusive, de ter visto muito filme sobre a história do Brasil também, e ter visto também como a gente tem dificuldade, né, com a nossa memória, de como a Cinemateca pegou fogo, como a questão do audiovisual é difícil. Enfim, eu olho pra esse filme e eu sou cínica de várias formas, porque eu sou cínica com relação a essa coisa meio que o filme faz, assim, sabe? No final, nossa, a democracia foi restaurada e mais ou menos. E a gente hoje pode ter a certeza de que é um piscar de olhos pra nossa democracia ruir, porque nossa democracia, ela já era muito frágil, assim. Foram anos de ditadura, sabe? A geração da minha mãe lutando por diretas já, sabe, gente? Sim. Então, assim, é tudo muito próximo quando a gente para pra pensar. A gente teve isso, sabe? Faz 2 anos que as pessoas estavam na frente de quartéis contra a democracia. A gente ainda vê gente querendo a volta da ditadura. Pois é. Então, não tem como não ser cínica, ao mesmo tempo que a gente sabe também como, historicamente, o nosso cinema passa por desmonte em cima de desmonte, aí a gente vai, reconstrói, e aí as coisas ficam complicadas, e a gente tem uma história de um cinema de resistência também. Então é isso, o cinismo vem por conhecer também mais da história. As pessoas dizem que a ignorância é uma bênção. Eu tava falando isso na terapia hoje.
deve ser muito bom. Não levem isso tão a sério. Deve ser muito bom ser alienado, ser completamente alienado. Nossa, meu Eu sonho. acho que deve dar muito mais espírito. O problema é que a partir do momento que você não é tão alienado assim, você não sabe mais como voltar atrás. Uhum. E você também não quer. Você diz que quer essa alienação, mas não é verdade, porque a gente sabe que com a alienação a gente não tem pensamento crítico, enfim, a gente vira essa massa de manobra que, enfim, tantos políticos querem que o nosso povo seja e que muitas vezes é, e aí a gente fica à mercê de enganadores e, enfim, é isso. O cinismo vai aumentando, viu, meu filho? Então, assim, não... O relato de cinismo da Carissa me lembrou uma coisa muito rápida, assim, quase uma anedota, assim, que nas manifestações de 2013, aí depois do impeachment da Dilma, etc., uma hashtag que pegou era "não vai ter golpe". Uhum. E aí isso estava em todos os lugares, na internet, nos muros, na testa das pessoas, hashtag "não vai ter golpe". E depois, quando o Michel Temer já era presidente, isso um ano depois, eu passando em alguns lugares em Belo Horizonte, tinha um muro que tinha lá pichado, provavelmente da época do impeachment, "não vai ter golpe". E embaixo alguém escreveu numa caneta de outra cor, numa pichação de outra cor, em outra letra, alguém chegou ali e escreveu embaixo assim: "meio que teve". E eu falei, parece que a pessoa entendeu o Brasil, assim, sabe? Consegue parar alguns rumos históricos. Não tem jeito, assim. Não vai ser como. Não tem jeito. 2013 eu já tava cínica, assim. Já tava, assim, quando eu tava começando a ver que o pessoal tava fazendo foto de look do dia pra ir em manifestação, assim, enfim, né? Preguiça. Eu acho que um filme desse, ele é importante, né, por vários motivos, assim. A gente consegue estudar muita coisa de cinema dentro deles, consegue ver várias técnicas, né? Tem lá um plano holandês que é feito dos prédios para mostrar aquela coisa, né, da vida perdendo o eixo e deles saindo e tal. Então tem várias coisas ali que você consegue olhar e falar assim, putz, olha que legal essa técnica, a fotografia, como a gente falou aqui, a trilha, né, que é uma trilha mais minimalista, assim, em alguns momentos para trazer aquela tensão. Então é um filme que ele compõe tudo isso. E eu acho que esses pontos que a gente levantou, do tipo, mas também a gente tá falando de um diretor que é mais burocrático, ele é bem limpinho dentro do cinema dele, que teve esse histórico de que ele foi para os Estados Unidos e fez, então ele foi moldado também dentro dessa realidade ali e tal. E eu acho que é importante também pelo fato histórico, porque quando a gente olha para um filme desse, a gente vê que a mesma história ela pode ser contada de várias maneiras. Ela pode ser contada de uma forma mais polida, como a gente tem aqui, como a gente vai ver vários outros exemplos onde vai ter ali uma coisa mais pesada e tal, que vai chocar mais. Agora, acima de qualquer coisa, é preciso essas reflexões, né, em cima dessas obras, porque elas acabam sendo essa peça. Quando a gente fala que a obra é fruto do seu tempo e tudo mais, é por conta disso, de todo o contexto que isso envolve. O Marcelo bem trouxe toda a história aqui, né, do Barreto, quando ele volta e aí ele vai fazer, e existe esse olhar, e aí o cara traz os atores americanos, ele tem um elenco estrelar ali, que, né, já conhecido, Fernanda Montenegro fazendo ponta no filme, sabe? O Lulu Santos. Lulu Santos! Eu não lembrava disso de jeito nenhum. Eu tomei um susto. Pois é. Então eu acho isso maravilhoso, assim, quando a gente consegue observar esse tipo de coisa. E lógico, fazer essas reflexões em cima justamente dessa coisa pesada, né? Que a gente tem que estar alerta mesmo, tem que ficar atento, e que vai existir pessoas que sempre vão estar ali, olhar e resistir e tudo mais, mas que essas histórias elas vão poder ser contadas de maneiras distintas, assim. Então esse olhar crítico ajuda a gente a justamente identificar, esse cara contou essa história dessa forma, polida, tem o outro ali que contou de uma forma ruim, Marighella.
Então, assim, a gente consegue ver, né, algumas coisas e eu acho que isso que é o mais importante. Então, realmente, apesar de soar muito sedutora essa ignorância, não tem muito jeito, assim, pro caminho que a gente foi, dessa coisa do cinema e tal, eu acho que a gente sempre vai estar com esse olhar e a gente vai tá aqui discutindo e vão ter pessoas ouvindo a gente falando, olha aí o que eles falaram, agora já tô vendo de outra maneira, já era, entendeu? Plano detalhe da semana, né? Aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes aí para fazerem coisas diferentes durante a semana. Cami, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe para essa semana, Cami? Então, eu trouxe 2 séries que estão no Disney Plus. Boa! No stream do Rato. Uma eu tava assistindo, assim, acompanhando à medida que tava saindo, só que eu tava bem atrasada e eu finalmente terminei, mas não terminei de verdade porque ela vai ter outra temporada, né, que é Abbott Elementary. Ah, sim. Aproveitando que ontem, quando a gente tá gravando, teve o Emmy, né, acho que Abbott Elementary não ganhou nada, assim, mas enfim, né, uma série bem premiada, fora do Emmy de ontem. Uma série muito divertida, assim, ela tem aquela lógica câmera na mão, né, mockumentary, na verdade, e se passa numa escola pública dos Estados Unidos e é a vida ali dos professores e tal, e a protagonista, que é interpretada pela Quinta Brunson, né, que também é a showrunner da série, ela é a criadora, né, ela faz os roteiros também. E aí tem todas as desventuras dela ali, tanto amorosas, tanto com os outros professores. O elenco é muito engraçado. Tem a Janelle James, que faz a Ava, que é a diretora, que é uma diretora ali que foi colocada meio que numa coisa meio cargo comissionado, assim, ela não gosta de trabalhar, enfim, e aí é muito engraçado. Enfim, é aquela série de meia hora divertida. Outra série que eu vou indicar é uma série que eu tô na metade, mas eu vou terminar talvez daqui a pouco, que é uma docu-série sobre o Guga. Entrou no Disney Plus, eu sou muito Googer. Que legal. E, assim, apesar de não jogar tênis, assim, mas eu amo assistir. E sou muito, muito fã do Guga. Enfim, acho que ele é uma figura muito carismática, né? Acho que o Brasil todo acha, né? Sim. E essa série é muito bacana, assim. Ela tem 6 episódios, se eu não me engano, assim, de meia hora e tal. Então dava pra condensar até num filme mesmo, mas, enfim, né? Esse modelo que fazem. E é muito legal porque eles entrevistam o pessoal que conviveu com ele. Tem entrevista da mãe dele, uma senhorinha muito fofa. O irmão dele, tem a história de como ele perdeu o pai muito cedo. Na verdade, a série já começa com essa porrada, assim. Ele perdeu o pai quando ele era criança e o pai tava apitando um jogo de tênis. Caraca! E pouco tempo antes dele morrer, ele falou pro Larry Passos, que foi técnico do Guga quase toda a carreira, falou, você cuida do meu menino, alguma coisa assim. Aí, tipo, assim, foi... É bem bonito, assim, bem triste, assim. E ele foi criado por uma mãe solo, né? Que ele venera até hoje e tal. E é bem bonito. E também tem depoimentos dos tenistas que jogaram contra o Guga no auge dele. E também tem depoimentos dos tenistas que vieram depois dele. Ou que jogaram já na fase que ele não era mais o número 1 do mundo, mas que depois esses tenistas viraram os maiores da história, né? Tem depoimento do Nadal, do Federer, do Djokovic. Então, assim, pra você ver o prestígio dele, assim, o Nadal falando de ver ele quando era criança, quando viu ele ganhando o Roland Garros pela primeira vez. Então é bem legal, assim. E, né, esse negócio, assim, de celebrar nossos ídolos, né, assim, por ele ter tido uma carreira muito curta, ele não foi tão celebrado, assim, como ele merecia. Depois, assim, quando ele viralizou na Olimpíada, o pessoal pensou, pô, como ele é incrível, como ele é foda, mas, assim, realmente ele teve um feito muito, muito maluco, assim, de ser número 60 e tanto do mundo e ganhar Roland Garros. É bem maluco. É muito louco. Nossa, eu adoro também tênis, então já vou colocar aqui na minha lista pra assistir. Adorei essa
Guga Porkirten, o nome da série. Boa, sensacional, Cami, sensacional. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post ou na descrição desse podcast, né? É só você ir lá e vai estar tudo anotadinho o que a gente falou. É só você clicar, você vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando aqui. Kai, e você, o que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Pra seguir a coisa de filme brasileiro, eu queria indicar primeiro, eu trouxe 2 filmes, mas primeiro eu queria indicar o novo filme da Juliana Rojas, Cidade em Campo. Eu sou uma grande entusiasta do trabalho da Rojas. Enfim, eu sou uma entusiasta de horror. Eu acho que ela tem feito coisas interessantíssimas e criativas no cinema, seja sozinha, seja em parceria, né? Com outras pessoas. E aí tem o novo filme dela, que tá nos cinemas, o Cidade Campo, que é um filme que pra mim é bem interessante, porque tem essa coisa mesmo do nome, né? Cidade, Campo. Eu achava que ele era um pouco mais parecido com o filme anterior dela, junto com o Marco Dutra, As Boas Maneiras, que tem 2 partes, mas essas 2 partes são totalmente interligadas. E no caso do Cidade Campo, a gente encontra elementos que interligam as 2 partes. O filme tem realmente uma parte na cidade e uma parte no campo. E a gente consegue sim fazer essas conexões, mas são histórias com protagonismos distintos, sabe? Pessoas distintas e, em teoria, as histórias elas nem se conectam, mas a gente prestando atenção direitinho, elas se conectam sim. E eu gosto muito, principalmente da primeira história, eu acho de uma delicadeza, de um cuidado pra contar a história fantástico. E eu gosto muito de como ela trabalha as personagens femininas, sabe? É um filme de mulheres. E me interessa muito isso, sabe? Óbvio, me interessa ver histórias de todos os tipos de pessoas, mas eu acho que a gente passa a vida inteira vendo histórias de homens e eu gosto de ver histórias de mulheres dentro do meu país e, enfim, eu acho que ela traz temas, sabe, urgentes. Enfim, e eu acho ela uma diretora maravilhosa. Eu não vou dar muito detalhe sobre as histórias, eu acho que vale muito a pena ir descobrindo, sabe? Mas, enfim, é isso. É uma história na cidade, uma história no campo e uma diretora muito boa que, enfim, sabe o que tá fazendo com a sua câmera e com os seus atores. Eu acho ela uma boa diretora de atores. E tem, cá, só pra fazer um adendo, tem uma crítica nova no Cinemação sobre esse filme de um colunista convidado, né, que é o Thiago Beringer, que escreveu a crítica do filme. Então, pra quem assistiu, vai lá dar uma lida, porque tá muito boa essa crítica também. E aí, seguindo a coisa de diretoras e filmes sobre mulheres, eu quero indicar o filme The Substance, A Substância, que não, maravilhoso. A primeira pessoa que me falou desse filme foi a Camila, que ela saiu de Cannes e disse: "Miga, tem esse filme que é a sua cara." Eu saí assim, pensando na Carissa, já pensando no que a Carissa vai fazer de conteúdo, aquela, né? Já produzindo, amiga, nesse momento não que eu tô gravando, mas vai começar a sair essa semana, só começar. Porque é óbvio que eu fiquei surtada pelo filme. E assim, não foi só a Camila. Depois da Camila, outras pessoas vieram falar que, meu Deus, tem esse filme que você precisa ver, porque realmente é meu tipo de coisa. Ele é dirigido por uma diretora francesa que dirigiu o filme Revenge, e ele tem como protagonista a Demi Moore e a Margaret Qualley. E ele vai contar a história dessa mulher que, assim, ela teve uma carreira de sucesso, né, com direito à estrela na calçada da fama, e aí ela faz 50 anos. E aí a gente vai ter um conto sobre muitas coisas, mas uma delas é como sobre a indústria do entretenimento, e aí eu diria mais, porque eu não acho que é só a indústria do entretenimento, mas aí de uma forma muito mais pesada, a indústria do entretenimento não permite que as mulheres possam envelhecer, né? Homens podem. Os homens vão ficando mais velhos e eles se tornam galãs, né? Eles são respeitados, e mulheres, elas já são vistas, como descartáveis. E aí o filme vai falar sobre isso e sobre os extremos que a gente chega, manter a nossa juventude. Mas, pessoalmente, eu acho que o filme ele fala sobre muita coisa. Eu acho que é um filme com muitas nuances e, assim, body horror de primeira. E quando você pensa que o filme esgotou todas as possibilidades de trazer o horror,
ele enlouquece de uma maneira que eu estava no cinema e eu tava em pleno surto, grudada na cadeira sem acreditar no que eu tava vendo. Que legal, que legal. Vejam A Substância, se preparem, que não é o que vocês... Definitivamente não é o que você vai esperar. Excelente, é meu filme favorito do ano até agora. Nossa! Foi meu favorito de Cannes. E eu vi no último dia. Foi o último filme, assim, sair do cinema pra estação de trem, inclusive. Assim, calculei certinho pra conseguir ver esse filme. Vou atrás dele, fiquei apaixonado aqui só pela descrição e pelo entusiasmo de vocês agora. Já gostei. Muito bom. Sinal, estou pronta para ver. Eu quero muito ver as reações de homens vendo esse filme. Eu quero ver também, fiquei curioso. Me chama pra gravar sobre ele. Pode deixar, já vou colocar na lista aqui, adorei. Marcelão, e você? Estreia aqui no Cinemação, trouxe suas dicas, seus planos, detalhes aqui. O que você trouxe de bom pra gente, Marcelão? Sim, antes um asterisco, eu vi A Substância na cabine também, viu, Carissa? Então estamos todos na mesma parte. Compartilha entusiasmo e eu acho que esse filme, ele existe para ser visto em coletivo. Então quem puder, ir no cinema próximo, sendo exibido a partir de quinta-feira, no caso, quinta-feira, dia 19 de setembro. Mas se tiver um cinema próximo a você exibindo, vá e torço pra sala estar bastante cheia, porque esse é filme de climão. Então não perca. Muito bom. É ótimo ver as pessoas se encolhendo na cadeira ao longo do filme. Ai, é sensacional, gente. É bom demais. Bom, agora... Roubei aqui a dica da Carissa, mas na verdade as minhas dicas são o seguinte. Então, eu quero dar duas também. Uma de um filme e uma de um serviço. Infelizmente não é um serviço que eu presto. Eu tô precisando prestar serviços, mas não é esse o caso. Eu quero indicar para todo mundo, quem não conhece, né, um streaming que eu adoro. É um streaming brasileiro, mas não é de filmes brasileiros necessariamente. Que é um streaming de horror chamado Darkflix. É uma plataforma do Brasil. Ela é feita por um produtor de Jundiaí, aí pertinho do interior de São Paulo. Que legal. O Hernani, que por muitos anos foi distribuidor de VHS, depois de DVD, Blu-ray, etc. E hoje ele administra uma plataforma de streaming no Brasil, exclusivamente de filmes de terror, suspense, ficção científica, algumas coisas de ação, fantasia, mas basicamente filmes de gênero. O grosso, de fato, são filmes de horror. Acho que já deve estar batendo os 1.200 filmes de todas as épocas, estilos e enfim, é uma grande mediateca mesmo, quase uma grande faculdade de cinema de horror, assim. Quero deixar claro que eu não trabalho para eles, eu não ganho nada, isso não é um jabá, não é recebidinho, nada disso, eu pago a assinatura todo mês, custa R$ 9,90 só. E o que eu adoro na Darkflix é que é um serviço muito fácil, né? Funciona em todos os dispositivos e nas Smart TV também, no Fire Stick, já tá em tudo que é canto, basta baixar. E a gente que gosta tanto de terror no Brasil, é um gênero tão popular nos cinemas, né? E a gente vive choramingando que aqui não tem o Shudder, que é a plataforma principal de terror nos Estados Unidos, mas eu tenho a impressão de que a Darkflix ainda é muito pouco conhecida, não só entre os cinéfilos, mas também entre o pessoal de terror, assim. Sim. Então é uma recomendação forte mesmo. Naveguem lá, assina um mês aí, R$ 9,90 para dar uma testada. Se gostar, continua. Se não gostar, cancela também. Já tem uns bons anos, mas a Darkflix melhorou muito depois que ela se expandiu para as Smart TVs e para os dispositivos tipo Fire Stick. Porque antes só funcionava em desktop e dispositivo móvel, o que é um limitador, né? A própria Filmica, recentemente, outra plataforma incrível, ela se expandiu e melhorou bastante também a maneira como você assiste. Então, na Darkflix é incrível, assim, um catálogo invejável de títulos e épocas, estilos. Eu acho que é uma festa para qualquer fã de filmes de terror e fantasia possível, assim. E tem série, tem filme brasileiro, filme de todo lugar, e etc, etc. Tá? Então, acesse aí. Acho que darkflixplus.com.br. E a outra é uma dica de filme que tá em outra plataforma, essa todo mundo assina, que é a Netflix, que eu também não recebo nada pra isso. Hoje em dia a gente tem que deixar essas coisas muito claras, né? Essa fala não se diz respeito a uma publicidade. Exato. Que é o último filme de um dos meus cineastas favoritos, que é o William Friedkin,
conhecidíssimo aí pelo Exorcista. O último filme dele, que foi lançado no Festival de Veneza de 2023, fora de competição, chamava The Kane Mutiny Kurt Marshall. No Brasil ele foi lançado só em streaming, lá também, né? Na verdade, ele foi feito para Paramount Plus e demorou muito a chegar na Paramount Plus brasileira e depois foi para Netflix. Não entendo muito os negociatas dessas plataformas, mas o fato é que ele ter também entrado na Netflix fez com que mais gente possa ver, porque, né, quem assina Paramount Plus, né? Então, no Brasil você vai encontrar ele como A Corte Marcial do Navio da Revolta. Isso. Que é um título um pouco literal demais, porque The Kane Mutiny, enfim, é como se eles não tivessem entendido o título original, mas paciência. Esse filme, ele adapta a uma peça de teatro que foi escrita pelo mesmo autor de um romance a qual a peça de teatro adapta. Então a gente tem várias camadas aí. Então existia um romance chamado The Kane Mutiny, né, The Kane Mutiny, que até virou um filme bem famoso com Humphrey Bogart, chamado O Navio da Revolta, dos anos 50, eu acho. E depois o autor escreveu uma peça para teatro em que ele pega só uma parte da história, que é um julgamento de um militar, né, da Marinha Americana, e encenou essa peça. Essa peça já foi adaptada para a TV pelo Robert Altman, e depois agora pelo William Friedkin. Então é um filme que se passa no único cenário, que é um tribunal militar, protagonizado ali pelo Jason Clarke, pelo Kiefer Sutherland, e é um filme muito tenso, muito nervoso, basicamente sobre pessoas tentando convencer outras de que o capitão desse navio enlouqueceu e por isso ele precisa ser subjugado da sua função. É basicamente um filme sobre a palavra e sobre o enlouquecimento constante de pessoas em forte pressão, mas é também um filme muito focado numa encenação teatral, e não falo teatro como arte, mas teatro como modo de vida, de defesa de verdades. Então, quando você defende uma verdade, você precisa fazer um grande teatro performático pessoal para que aquela verdade seja convencida, mesmo que ela seja mentira. Então é um filme muito impressionante, você fica muito hipnotizado pelos desdobramentos, e foi a despedida dele. O Friedkin morreu antes, inclusive, dele ser exibido em Veneza. Ele faleceu algumas semanas antes, então ele não pôde ver o filme ser exibido, e até dedicado a ele. E é também o último filme do Lance Reddick, né, o ator que também estava no John Wick, que fez The Wire, aquela série da HBO, e que no John Wick 4, eu acho que agora não é mais spoiler, ele inclusive morria, mas o último papel que estreou dele foi, de fato, ele é o juiz da corte militar do filme do William Friedkin. Então o filme também é dedicado a ele. É um baita filme, tá fácil aí pra todo mundo ver. O William Friedkin ali, ponto de bala, e, digamos assim, como é o testamento dele, né, a cena final do filme parece resumir toda a trajetória dele, então eu recomendo que vocês vejam, vocês vão gostar. Demais, demais. Nossa, eu tô até olhando aqui, já tava na minha lista da Netflix. Eu só não dei o play nele ainda. Olha aí, vendo? Hoje você assina da Netflix e assiste a Corte Marcial. Não, e eu adoro esses filmes de tribunal, essas discussões, eu acho. E o Friedkin, ele fez um remake do 12 Homens e uma Sentença. Eu lembrei muito quando assisti esse filme. Tá, sim, é verdade. Foi pra TV. Uma adaptação de peça também. Sensacional. O Friedkin tem basicamente 4 filmes que tem julgamentos e ele filma muito bem. Que é o Síndrome do Mal, que não é o filme inteiro o julgamento, mas tem longas cenas em julgamento. Que é o Síndrome do Mal, o Regras do Jogo, e aí o 12 Homens e uma Sentença e o Corte Marcial. Então, ele tinha uma destreza muito grande de fazer com que esse ambiente do tribunal virasse um ambiente de thriller nervoso e performático, né? E eu acho que na Corte Marcial ele faz o melhor, digamos assim, a melhor filmagem de tribunal da carreira dele. Adorei. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe uma série que tá no Max, né? Na HBO Max, né? Que é a série Coisa de Menino. Olha só, um documentário, uma série documental. Eu acho que é muito importante, esse é aquelas séries que é muito importante de os homens assistirem, porque ele vai mostrar principalmente como que esse machismo, né, enraizado passou a ser reconhecido como uma masculinidade tóxica e como que isso vai se refletindo justamente na educação dos homens. E é uma série documental, então a ideia é justamente que os documentaristas vão sentar com pessoas ali e vão ficar questionando elas. O primeiro episódio, para mim, já foi um episódio bem
emblemático porque a gente tem 2 pais, é feito uma entrevista com 2 pais, um que mora no interior, no Nordeste e tal, o outro que mora em Brasília, ambos com visões assim muito diferentes de mundo, né? Você vê aquela coisa bem conservadora, o que mora no interior do Nordeste, ele é policial, enfim, separado, tem 2 meninas, né? Tem 2 filhas. O que mora em Brasília tem 2 meninos, e aí eles vão ficar discutindo essas coisas, como eles foram criados, como eles veem o mundo e tudo mais. Eu achei muito interessante porque quando eu fui assistir essa série, a minha esposa estava do meu lado, e enquanto eu assistia, achando muito curioso tudo que estava sendo relatado ali, a visão de mundo daquelas pessoas, a minha esposa ficava completamente enojada, sabe? Do que ela estava escutando da boca daqueles homens, que é a realidade, né? A realidade do Brasil, assim, essa visão patriarcal, machista, essa masculinidade tóxica elevada à 20ª potência, assim. E eu fiquei assistindo com um olhar muito curioso, sim, para mim, porque tem coisas que eu escuto e que faz parte da minha criação como homem branco, né, que viveu e viu coisas ao meu redor, e isso hoje em dia eu consigo entender que tem coisas que eu consegui desconstruir, mas tem outras coisas que você vê que passou longe da minha vivência, mas que você vê isso replicado, tipo, sabe, com um amigo seu, com um primo, com seu pai, enfim, várias dessas situações. Então é muito impressionante, assim, da gente observar isso, porque a gente precisa realmente desmontar isso, né? Desmanchar esse olhar masculinizado e tal, porque assim, não tem espaço isso. E essa é a típica série que ajuda a gente a desconstruir isso. O primeiro episódio tem um momento que você tá assistindo e você vê a cabeça daquele homem derretendo, assim, porque a pessoa começa a fazer umas perguntas pra ele, perguntas que ele nunca pensou na vida, assim, é uma coisa impressionante, assim, tipo, ela começa a fazer uma sequência de perguntas, você vai vendo o tico e o teco dele sumindo, assim, sabe? Tipo, ele nunca pensou naquilo, ele nunca problematizou, ele nunca olhou para aquilo de alguma forma. Não, ele só tava ali no ritmo dele e tal. E eu acho isso muito, muito simbólico, assim, dos tempos que a gente vive, e acho que vai muito de encontro com tudo que a gente conversou hoje aqui também, as próprias coisas que a gente trouxe aqui de indicação, acho que envolve tudo isso de alguma forma. Então fica essa dica aí para ir lá no Max assistir Coisa de Menino, uma série documental aí de 1 hora mais ou menos, e são poucos episódios. E eu acho que para quem gosta de estudar um pouco isso, entender um pouco isso, eu acho que vale a pena. E é isso, gente. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 571, a gente bateu esse papo sensacional aqui sobre o que é isso, companheiro, um filme importante para nossa história e que ajuda a gente também a olhar as coisas de uma maneira diferente. Queria agradecer meus convidados aqui por esse papo. Carissa, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pelo tempo dedicado, por você ter doado o seu tempo para vir conversar com a gente aqui. E por favor, passe redes sociais, meios de contato, para que as pessoas possam ver o que você está produzindo, inclusive ir lá cobrar o material sobre o The Substance. Sempre um prazer. Eu agradeço a parceria também, que é uma troca. É uma troca. Enfim, eu tô no YouTube, eu tô voltando finalmente a fazer vídeo pro YouTube, porque eu parei por um tempo, mas porque tava bem difícil. Mas eu estou voltando a fazer vídeo pro YouTube, a fazer live pro YouTube. Boa. Mas eu tô sempre no Instagram. Atualmente eu tô com muita frequência. Semana passada foram 4 vídeos. Essa semana também
praticamente todo dia tem vídeo. Então, falando sempre sobre cinema, na verdade sobre audiovisual, normalmente com recortes de gênero, de raça também, às vezes. Eu foco muito nessas coisas, falo bastante de cinema de horror, então eu tô lá no Instagram, tô no TikTok também, e no Blue Sky agora, mas o Blue Sky é tipo um lugar pra, sei lá, pra eu falar da política, pra eu rir da cadeirada que o político levou, pra eu reclamar, eu divulgar os textos, inclusive os textos que eu faço pro Cinemação, mas vai lá, Carissa Vieira, que, enfim, eu estou surpresa, estamos chegando a 4.000 seguidores lá, tipo, o X sumiu faz pouco tempo, né? O Twitter. Então, assim, tô achando impressionante que eu achei que eu não ia ter seguidor nenhum lá e, de repente, tem um monte de gente, enfim. Então, me sigam, que eu estou realmente... Como ainda não tá tendo tanta treta como tinha na outra rede, eu tô empolgada em estar lá. No momento que começarem a vir me xingar, aí assim... E é ótimo, porque lá você bloqueia rapidinho. Nossa. E dá pra simplesmente não aparecer mais nada. Você bloqueia comentário também. Sim. Então eu tô achando um lugar, assim, por enquanto, delicioso, mó paz, porque a outra rede eu já tava meio de saco cheio, porque eu não gosto de treta. Mas é isso, gênero, raça, no audiovisual, vai lá no Instagram, sempre falando sobre muita coisa e, enfim, cobrindo o Festival de Cinema, que eu tô sempre, e mostras de cinema, eu tô sempre em vários. E é isso. Muito bom. É só Carissa Vieira, procurar Carissa Vieira com C e 2 S, é um nome incomum. Não vai ter muita, não vai ter nenhuma, na verdade. Só eu. Sensacional, tá aí. Então procura cá, conteúdo de qualidade, por isso que ela tem, né, as pessoas estão indo atrás dela, porque o trabalho é muito bem feito. Queria agradecer aqui também, Cami, você. A gente tentou marcar algumas vezes, não deu por causa das agendas sempre complicadas, mas finalmente deu certo. Você tem lugar cativo aqui também, porque a gente adora ter você aqui. Então, muito obrigado, Cami, também. E deixa também meios de contato aí pra galera te encontrar. Bom, obrigada pelo convite. Deu certo, né? Deu tudo certo. Foi muito legal revisitar esse filme há muitos anos que eu não assistia. A gente vê tanta coisa, assim, principalmente no caso do cinema brasileiro, que esses filmes mais de formação, assim, eles vão ficando escondidos, né? Esquecidos, né? E foi bem legal revisitar e discutir sobre ele. E, enfim, eu tô no Blue Sky também. Estou tentando me adaptar lá. Eu ainda sinto um pouco de falta, assim, do caos do Twitter. Na noite da cadeirada, assim, o Blue Sky, assim, começou a me convencer. Meu Blue Sky é Camila Henris, HENRS. Blue Sky, BSK. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Devia ser só arroba. Só fala o arroba. Só, tá enfim, todo mundo é vai BSK. Vai ter link, cara. E eu tenho um podcast com o Diego e o Vincent, o Sábado Sem Legenda, né? Que é sobre filmes como Que É Esse Companheiro, né? Que a gente acaba não discutindo tanto. Tem uns que a gente discute muito, mas enfim, filmes que são a cara de sábado à noite na TV aberta. Enfim, eu também escrevo pro Cine 7. Ainda tem crítica de Cannes saindo. Que, enfim, eu sou slow content mesmo. Corretíssima. É a vida do CLT e também, assim, espaçando bastante o que eu tô lançando e tal. E, enfim, tô lá no Cine 7, a gente completou 10 anos essa semana o site, então, e desses eu tô a 9 lá. Vamos cobrir agora o Olhar do Norte, que é um festival de cinema daqui do Norte, que acontece aqui em Manaus. Então vai ter muita cobertura e eu acho que eu tenho, enfim, 3 textos pra entregar, mas meu editor está ouvindo. Quando esse podcast for lá, todos eles vão para o seu e-mail. É isso aí. Muito bom, cara. Muito obrigado também de novo pela sua participação. E o Marcelão, né? Marcelão aqui pela primeira vez. Muito obrigado por doar seu tempo também, vir aqui discutir esse filme com a gente. Espero que você volte com mais frequência, Marcelão, que você possa voltar aqui, vir discutir mais coisas com a gente. E também deixa aí meios de contato para quem quiser ler seus textos, o que você tem produzido, como é que faz também. Obrigado, Rafael, pelo convite. Diferente da Camila e da Carissa, eu fui bem facinho, assim, você nem teve muito trabalho. Não teve dificuldade de agenda, não teve, demoramos, não consegui, foi super facinho. Então, assim, tente novamente que eu prometo ser facinho de novo. Boa.
E foi um prazer estar aqui com elas, inclusive. São duas críticas que eu admiro e acompanho muito. Minhas colegas de Abracine também. E também participar do podcast, que eu acho muito legal. Bom, agora, pela primeira vez, eu acho, as duas redes que eu vou divulgar estão com o meu nome do mesmo jeito, que isso nunca aconteceu. Então, no Blue Sky você me encontra como Marcelo Miranda. E no Letterboxd também como Marcelo Miranda. Vai ser sempre a minha foto lá, não vai ter carinha de anime, nem nada disso, não. Então, se vocês virem uma foto lá do que parece ser eu, sou eu mesmo. Então, convido todo mundo. Eu falo de filmes, falo de séries, de cadeiras e coisas do tipo, assim. Tô adorando o clima bom do Blue Sky, que você simplesmente lê e procura coisas que você de fato quer, e não que querem que você leia e veja. Espero que continue assim por muito tempo. E o Letterboxd é a rede que eu mais me divirto, assim, eu tenho uma relação muito gostosa e saudável com o Letterboxd, tanto para ler, quanto para buscar, pesquisar, compartilhar e etc. Então recomendo muito também quem se interessar em aparecer por lá. E escrevo ocasionalmente em alguns veículos, catálogo, debate, etc. Atualmente tenho publicado algumas críticas na Folha de São Paulo, às vezes também apareço na curadoria de algum festival. Agora, dia 24 de setembro, começa o Cine BH, né, que é a Mostra de Cinema de Belo Horizonte, que eu fiz curadoria de filmes brasileiros lá. Vai ser uma homenagem a Ana Mui Laerte e um monte de coisa. Então fica assim, eu não sei muito bem dizer mais de mim não, mas tô por aí. Tudo isso eu vou contando nessas redes, então é só acompanhar, caso alguém se interesse. Sensacional, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que você que ouviu esse episódio, se você gostou, né, e quiser ajudar a gente na discussão, mandando sua crítica, análise, pergunta e tudo mais, você pode mandar seus comentários em nossas redes sociais, né, sempre buscando por @cinemacal, né, ou através do nosso e-mail contato@cinemacal.com. Não tem cedilha, não tem o tio, por isso que eu falo Cinemacal, ok? Só pra você não se perder. Quer trocar também uma ideia comigo? Eu tô em todas essas redes sociais que a gente falou aqui, é Blue Sky, Instagram e tudo mais. Procura lá como Rafa Arinelli, a gente pode trocar uma ideia. É sempre muito bom entrar em contato com vocês. E além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox ou na Aurelo, para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano e faz parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. O link estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 571 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.